Davi Luiz comenta sobre a sua permanência no Flamengo. Arrascaeta desfalcará o Flamengo pelo restante da temporada. Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem seu futuro incerto no Cruzeiro. Que história é essa, Piquedê? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Sol da rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa noite de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas quero pedir para vocês, pentacampeões que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acione o sininho da notificação para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Vamos para as informações? Começar aqui, cara, com a nota que o Atlético Mineiro emitiu dizendo que eles amassaram o Flamengo e parabenizando o goleiro Everton por ter feito a sua melhor partida com 4 defesas difíceis. Olha só como eles caem em contradição. Esse cachorro que está latindo torce para o Atlético Mineiro. Olha só que incoerência, olha só. No segundo jogo da final da Copa do Brasil, o Galo perdeu de 1-0 para o Flamengo após amassar o adversário durante toda a partida e levar um gol, marcado por Plata no final da partida, quando o time alvinegro havia se lançado ao ataque para tentar uma remontada. O goleiro Everson fez uma partida histórica com pelo menos 4 defesas difíceis. Vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem. Que jogo vocês assistiram depois aí de terem proporcionado o maior show de horrores, tanto na entrada dos torcedores ao estádio, depois lá no estádio, a tentativa de invadir o gramado, jogaram bombas no gramado, uma coisa horrível, uma coisa vergonhosa, que não passou só aqui no Brasil, não. Passou no mundo inteiro, essas cenas lamentáveis, vergonhosa, proporcionada pela torcida, uma parte da torcida do Atlético Mineiro. Não são todos, mas uma pequena parte ali. O que acontece? O Klaus anotou na súmula e o Atlético Mineiro vai levar punição, podendo levar uma multa de R$100 mil, né, e ficar sem 10 jogos, sem poder mandar os seus jogos por 10 competições, né, 10 jogos na Arena MRV, o Salão de Festa do Flamengo. Uma vergonha o que vocês fizeram. Falar em Salão de Festa do Flamengo, né, e Atlético Mineiro, depois do jogo de ontem aí, da final da Copa do Brasil, o Flamengo e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar, só que agora quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, jogo da 33ª rodada, né? Eu acho que é o único time ainda que falta para fechar a 33ª rodada. Lembrando, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro lá na Arena MRV por 4-2. Aí depois aqui, pela Copa do Brasil, venceu por 3-1. E lá pela Copa do Brasil, perdeu por 3-1. Ou seja, no agregado, o Flamengo já tem aí 8-3. Rapaz, 8-3, né? Então, falar aqui sobre Gabigol, né? Gabigol que se despediu ontem do Flamengo. Disse que foi o último título dele pelo rubro-negro, que ele não vai renovar. O Flamengo ofereceu o contrato aí de 1 ano, ele não aceitou. E segundo informações do GE, após o GE informar que Gabigol estaria indo para o Cruzeiro no fim do ano, tudo pode mudar ainda. Segundo o jornalista André Rizek, existe a possibilidade de o atacante ir rumo à Arábia Saudita. O jogador não está fechado 100% com o clube mineiro e aguarda uma proposta financeiramente superior de um time da Arábia Saudita. Cara, olha só, pelo que eu andei lendo, né? O salário que o Gabigol receberia lá no Atlético, no Cruzeiro, seria de 3 milhões de reais. Ou seja, teria um aumento de 100% no seu salário. Hoje ele ganha 1,5 milhão no Flamengo. E um contrato de 4 anos. Porém, Gabigol tem 28 anos. Para o esporte de alto rendimento, ele sendo um atacante, a carreira dele deve durar aí pelo menos até os 35 anos de idade. Então esse pode ser o seu último e melhor contrato da carreira.
Então ele não pode desperdiçar em hipótese alguma. Ou seja, se surgir uma oportunidade boa na Arábia Saudita com salário acima desses R$ 3.000 por mês, com certeza ele vai pensar no futuro dele. 28 anos, ano que vem ele completa 29. Então vamos aguardar para ver como será a situação de Gabriel Barbosa ou Gabigol, né? Chega de farra, presta só atenção. Elenco do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro por volta das 23 horas e 50 minutos ontem. E a delegação foi direto para a festa do título na Barra da Tijuca, onde os atletas ficaram até altas horas da madrugada. Lembrando que os atletas do Flamengo tiveram folga hoje, né? E se reapresentam amanhã, terça-feira, dia 12, para o próximo jogo do Maracanã, que será contra o Atlético Mineiro no dia 13. Então, Felipe Luiz só terá um dia para treinar o elenco antes do jogo contra o patético Mineiro. O Peter Kahn, né? Porque outra coisa ridícula que eles fizeram que durante a comemoração do Flamengo, o som alto tocando o hino do Atlético Mineiro. O mesmo aconteceu quando o Flamengo eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, nas oitavas, na quarta de finais, né? Cara, coisa de time pequeno, coisa de time medíocre. Coisa de time medíocre, né? E agora falando sobre Davi Luiz respondeu aí sobre a sua permanência no Flamengo em 2025. Com vínculo com o Flamengo até dezembro deste ano, Davi Luiz viu o Gabigol, que vive a mesma situação contratual, se despedir do Flamengo após o título da Copa do Brasil. Na zona mista da Arena MRV, o zagueiro rubro-negro despistou ao ser perguntado se irá renovar com o mais querido. Ele disse o seguinte, abre aspas, o futuro a Deus pertence, fecha aspas, foi o que respondeu o Davi Luiz. Realmente tem eleições agora em dezembro no Flamengo, o Campeonato Brasileiro termina agora no dia 8, a eleição é no dia 9, inclusive muitas pessoas me perguntando no privado, PQD, e o Flamengo já tem um substituto para Gabigol? Não, não tem um substituto para Gabigol, mas os scouts estão avaliando, verificando jogadores no mercado. Por quê? Não sabe qual é a diretoria que vai assumir o Flamengo em dezembro. Então essa diretoria que vai ficar responsável por contratar um substituto para Gabigol. Lembrando que Pedro ainda está lesionado, né? Não sabemos se ele estará disponível nem para o Super Mundial de Clubes. Esperamos que sim, né? Mas um substituto para o Gabigol tem que ter, apesar que o Gonzalo Plata às vezes joga ali improvisado de centroavante, tem também o Bruno Henrique, mas precisa de um jogador fixo da função. Então, entre os candidatos a presidente do Flamengo, né, para o próximo triênio, com certeza os seus scouts estão aí no mercado de olho, avaliando, fazendo levantamentos, para sim, após as eleições, eles começarem a abrir conversas, que isso não pode acontecer agora de momento, né? E falando aqui agora sobre Copa do Brasil e Vasco da Gama, os torcedores do Vasco da Gama foram às redes sociais e agradeceram por ter sido eliminado. Olha só, nos livramos da humilhação. Vascaínos comemoram queda antes da final contra o Flamengo na Copa do Brasil. Após o título do Mengão, torcedores vascaínos usaram as redes sociais para comemorar a eliminação na semifinal. E um torcedor do Vasco disse o seguinte, graças a Deus não era a gente. Nos livramos de uma humilhação. Outro disse o seguinte aqui, ó, obrigado Atlético por nos livrar dessa humilhação. Escreveu outro. Cara, isso tudo é brincadeira, né? Mas realmente foram torcedores do Vasco da Gama que botaram nas suas redes sociais, mas tudo isso aí no intuito da brincadeira, né? Então, vamos seguindo aqui com as informações. Mauro César Pereira desceu a lenha em Gabriel Barbosa, o Gabigol. E ele disse o seguinte aqui, ó, abre aspas. Gabigol é um centroavante que não divide uma bola, não ganha na velocidade, não faz pivô. E detalhe, ele só tem a perna esquerda, né? Essa foi uma grande notícia para o Flamengo. Ele vai embora. O Flamengo vai se livrar de um jogador problemático e que não dá retorno técnico. Dizem que ele vai ganhar 2 milhões com o aumento que o Flamengo ofereceu. É que ele iria ganhar, né? Em uma conta rápida, com 13º e 4 anos de contrato, daria mais ou menos 100 milhões de reais se não tiver luvas, que geralmente tem. Quem faria um investimento neste Gabriel Barbosa atual? Se o Cruzeiro quer fazer, boa sorte para o Cruzeiro. Boa sorte para o Cruzeiro, boa sorte para Gabigol. Ajudou muito o Flamengo,
né? Conquistou vários títulos, está aí no hall da fama do Flamengo junto a Zico e a Júnior, que conquistaram 13 títulos pelo Flamengo, né? Então, vida que segue, ele, Arrascaeta e Bruno Henrique aí conseguiram alcançar 13 títulos. Arrascaeta e Bruno Henrique ainda podem ultrapassar Zico e Júnior no ano que vem, conquistando mais títulos, né? Lembrando que o único ano que o elenco de 2019 para cá não conquistou título foi em 2023. 2019, 20, 21, 22 e 24. O único que passou em branco foi 2023. Porém, a torcida rubro-negra se acostumou a ganhar títulos, então sentiu muito esse um ano que passou em branco, né? Comprovante do Pix, galera, é isso aí, ó. O Pix bateu na conta do Flamengo, valor de 75 milhões, foi o prêmio que ganhou por ter conquistado o título, né? Mas no somatório total, o Flamengo faturou 93 milhões 135 mil reais com a Copa do Brasil. E teve aí um comentarista que falou que é o prêmio de consolação do Flamengo, a Copa do Brasil. Um prêmio de consolação com a premiação de 93 milhões 135 mil reais. Um prêmio de consolação que dá vaga direto para a Copa Libertadores da América de 2025. Um prêmio de consolação que dá ao Flamengo o direito de disputar a Supercopa do Brasil de 2025. Um prêmio de consolação que dá ao Flamengo o primeiro título nacional do ano. Nenhum outro clube ganhou um título nacional. Aí fica nesse desdenho tremendo, sempre querendo colocar o Flamengo para baixo, sempre querendo diminuir o Flamengo. Isso aí é ridículo, cara. É ridículo, né? E o Flamengo bateu um outro recorde. O Flamengo foi o time em todas as 36 edições da Copa do Brasil, em todas as 36 edições da Copa do Brasil, o Flamengo sofreu apenas 2 gols. Até então, o recorde, se eu não me lembro, era do Cuiabá, tinha levado 3 gols quando foi campeão, e do Corinthians, que também tinha levado 3 gols. Parabéns, Felipe Luiz, que precisou apenas de 9 jogos no profissional para conquistar o seu primeiro título, um título importantíssimo. Não podemos esquecer que nessa disputa da Copa do Brasil foi um gol na era Tite e um gol na era Felipe Luiz, que ele também agradeceu por Tite ter entregado a ele um time já pronto, um time vencedor, um time guerreiro que precisava era de um técnico de verdade. Que eu vou ser sincero para vocês, se fosse ainda o Adenor Alexandre Tite, o Flamengo teria sido eliminado e não chegaria à final da Copa do Brasil, né? Bom, o Jorginho de Arrascaeta, né, que lamentou aí a saída de Gabigol também, ele falou sobre o seu problema no joelho, ele vai operar, né, o joelho, fazer uma artroscopia e vai ficar fora do restante da temporada, irá desfalcar o Flamengo, só voltando em 2025. Vem jogando no sacrifício. Ele disse que nos últimos dias as dores aumentaram bastante, então ele deve operar semana que vem, uma boa cirurgia para você e que você volte 100% para ajudar o Flamengo. E falar em desfalque, Gerson e Léo Ortiz se apresentaram à seleção brasileira de futebol e também vão desfalcar o Flamengo do jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro que proporcionou uma grande vergonha. Eu torno a repetir, que coisa feia que foi feita aquilo ali. Coisa de time pequeno, medíocre, um absurdo, uma competição tão importante, uma competição que tem uma grande visibilidade, a gestão, né, essa SAF que se encontra lá fazer uma coisa vergonhosa dessa. Mas fazer o quê? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!